Olá, vamos discutir hoje um pequeno texto de Lenin intitulado As Três Fontes e as Três Partes Constitutivas do Marxismo. Embora seja um texto curto e aparentemente simples, este texto de Lenin traz várias indicações que possibilitam melhor compreender as bases que estruturaram o pensamento do Marx. É bom lembrar inicialmente que quando Lenin está falando marxismo, ele está se referindo à obra do próprio Marx, portanto, à obra marxiana. Mas é bastante convencional que se fale de marxismo para se referir à obra do Marx, muito embora o correto seja fazer a referência, quando se faz a referência à obra do Marx, falar em obra marxiana ou então os trabalhos marxianos. Bom, o ponto de partida de Lenin neste texto é o de diferenciar a teoria do Marx de qualquer sectarismo. O que é uma teoria sectária? Teoria sectária é aquela que acredita ser a portadora da verdade absoluta. É aquela que acredita ter a resposta definitiva sobre todos os problemas, independente da dinâmica seguida pelos próprios problemas que se quer analisar. Na época da Internacional, da Associação Internacional dos Trabalhadores, Marx trava um profundo debate contra o sectarismo. O sectarismo era representado por aquelas correntes que acreditavam ter a solução mágica para resolver os conflitos sociais. Então, quando se fala que a teoria do Marx não é o sectarismo, isto quer indicar que é uma teoria que não procura ter a fórmula de resolução de todos os problemas sociais, mas, pelo contrário, a teoria marxiana, ela busca, à luz das situações concretas, investigar quais são as respostas possíveis para que se encaminhe a humanidade a um patamar de superação da sociedade burguesa. Lenin começa dizendo que é muito comum na ciência burguesa ver no marxismo esta espécie perniciosa de sectarismo. No entanto, diz o Lenin, no marxismo não há nada que se assemelhe ao sectarismo, ou seja, na teoria de Marx, não há nada que se assemelhe ao sectarismo, no sentido de ser uma doutrina fechada em si mesma, petrificada, surgida à margem da estrada real do desenvolvimento da civilização mundial. Portanto, a teoria do Marx, ela não se constitui alheia ao próprio desenvolvimento da estrutura concreta das sociedades. Pelo contrário, ela é a reprodução no plano do pensamento das determinações contidas na realidade em um determinado estágio de seu desenvolvimento. Marx, vai dizer Lenin, fornece respostas às questões que o pensamento avançado da humanidade tinha já colocado. A continuação desse sentido, Marx representa a continuação direta e imediata da filosofia, da economia política e do socialismo. Aqui o Lenin está situando as três fontes constitutivas da teoria marxiana. A filosofia a qual ele está se referindo aqui é a filosofia hegeliana. É conhecido o debate segundo o qual Marx colocou a dialética sob os seus pés. Se a dialética antes estava de ponta cabeça, Marx colocou a dialética de pé. É uma expressão muito comum quando se investiga o pensamento do Marx. Isso significa o quê? Isto significa que Marx, ao ler Hegel, percebeu a importância do pensamento dialético, ou seja, daquele pensamento que se apropria da realidade como realidade em movimento.
No entanto, não é possível fazer esta dialética apenas no plano do pensamento. Marx percebeu que o movimento da história se dá em uma íntima ligação do ser que pensa com o mundo que tem diante de si. Portanto, resgata do pensamento hegeliano a importância da dialética, mas procura desenvolver a dialética em bases materialistas, ou seja, apreendendo quais são as conexões reais que existem entre o ser social e as condições materiais de sua existência. E como este ser social ele não elabora ideias a partir do nada, e sim, estas ideias são construídas a partir das próprias determinações que estão colocadas na realidade dentro da qual está inserido. Avançando na reflexão, Lenin vai falar, portanto, da questão do Hegel, como Hegel foi importante para a construção do pensamento marxiano, mas também como que o pensamento marxiano ele representa uma superação em relação ao materialismo existente anterior ao período do Marx. E aqui ele está pensando fundamentalmente nos iluministas. Há vários textos do Marx e do Engels, sobretudo do Engels, onde eles colocam que o pensamento iluminista pregava a defesa da razão, mas era uma razão totalmente genérica, uma razão totalmente abstrata, que não estabelecia as devidas conexões entre o ser que pensa e as condições materiais de existência. Embora reconhecessem a existência do mundo, jamais chegaram a estabelecer uma conexão adequada entre o mundo material e o ser social, juntamente com as ideias elaboradas por este ser social. Daí que, vai dizer o Lenin, o materialismo histórico vai representar a conquista do pensamento científico. E isto só se tornou possível em razão do próprio desenvolvimento histórico social que estava em curso. Marx, neste aspecto, ele será sempre bastante justo com os seus predecessores. Ele sempre destacará que os teóricos que o precederam viram até um certo ponto, mas não além deste ponto, não porque não fizeram esforços para que isso acontecesse, e sim em razão de que as condições materiais de existência ainda não estavam suficientemente amadurecidas para permitir aos seus predecessores que visualizassem o que era a sociedade que estava se desenvolvendo diante de seus olhos. E a sociedade que estava se desenvolvendo diante dos olhos daqueles que precederam a Marx era a sociedade capitalista. Ao colocar as bases materialistas para se pensar o desenvolvimento histórico social, Marx, diz Lenin, mostra como isto se dá em consequência do crescimento das forças produtivas. Como, a partir do desenvolvimento das forças produtivas do trabalho, se desenvolve uma forma de vida social mais elevada, que se traduz na configuração dos diversos modos de produção. Modo de produção comunal primitivo, modo de produção escravista, greco-romano, modo de produção feudal, modo de produção capitalista e um possível modo de produção comunista, caso se supere a sociedade burguesa. Neste sentido, conclui o Lenin nesta parte a respeito da contribuição filosófica que Marx absorveu dos predecessores. Nesse sentido, o conhecimento do homem reflete a natureza, reflete aqui no sentido de que traduz a apreensão pela consciência da realidade existente
nas condições objetivas dentro das quais os homens estão vivendo. Nesse sentido, o conhecimento do homem reflete a natureza que existe independentemente dele. Reflete também o conhecimento que o homem tem destas condições objetivas que existem independentes dele. Este independentes dele significa que quando os homens nascem, eles já se deparam com determinadas condições objetivas que estão lá e as quais ele procurará transformar, subordinando estas condições objetivas, aquilo que geralmente se chama por natureza, às suas necessidades humanas. Portanto, conclui Lenin nesta parte a respeito da filosofia. A filosofia de Marx é o materialismo acabado, ou seja, na sua forma mais avançada. Não que terminou a possibilidade de desenvolvimento da teoria materialista, e sim que ela é a forma mais avançada em relação aos predecessores. Ela deu à humanidade e à classe trabalhadora, sobretudo, poderosos instrumentos de conhecimento. A segunda parte do texto do Lenin, ele dedica a identificar as contribuições da economia política clássica para o pensamento marxiano. E ele destaca especificamente dois autores, Adam Smith e Davi Ricardo. Qual a contribuição que estes dois autores forneceram para a economia moderna? Segundo Marx, eles forneceram os primeiros embriões de conhecimento da teoria do valor-trabalho. Com isto, se estabelece o fundamento da economia moderna, porque Adam Smith e Davi Ricardo, eles se debruçaram em compreender de onde vem a riqueza e chegam, com isso, à categoria trabalho. A riqueza provém do trabalho, portanto, do dispêndio de energia física e mental para produzir coisas úteis, que serão transformadas posteriormente em mercadorias. Em relação a isso, Lenin vai dizer: Adam Smith e Davi Ricardo lançaram os fundamentos da teoria do valor-trabalho. Marx continuou a sua obra, mostrou que o valor de qualquer mercadoria é determinado pela quantidade de tempo de trabalho socialmente necessário investido na sua produção. Portanto, que determina o valor de uma mercadoria é o tempo de trabalho socialmente necessário. E o que é isso? É aquele tempo de trabalho no qual o trabalhador vai ganhar um determinado quantum monetário, que se traduz sob a forma de salário, para continuar sobrevivendo durante 24 horas por dia, a fim de poder vender a sua força de trabalho no dia seguinte. Portanto, o preço, aquilo que o valor da mercadoria, muitas vezes identificado ao preço, o valor da mercadoria não é uma medida arbitrária, ele é calculado em cima do tempo de trabalho socialmente necessário que o trabalhador precisa para continuar existindo enquanto força de trabalho e continuar produzindo mercadorias para o capital. Prosseguindo, Lenin vai dizer: onde os economistas viam relações entre objetos, trocas de uma mercadorias por outras, Marx descobriu relações entre pessoas. A troca de mercadorias exprime a ligação que se estabelece por meio do mercado entre os diferentes produtores. É importante esta passagem porque ela vai ser resgatada no interior do pensamento marxiano quando ele discute no item 4 do capítulo 1 do Capital a questão do fetiche da mercadoria. Marx vai observar lá no Capital que na sociedade capitalista as relações elas são coisificadas. A troca se dá de tal maneira
de um modo mistificado, que se tem a impressão que são as próprias mercadorias que possuem vida e que determinam o seu valor, quando, na realidade, as mercadorias só podem ir ao mercado em razão da existência de determinadas relações sociais, que são relações sociais de produção, e que colocam em contato os indivíduos portadores de mercadorias, seja da mercadoria produzida pela força de trabalho, ou mesmo a própria força de trabalho que, sob o capitalismo, é convertida em mercadoria, uma vez que o trabalhador vai colocar um preço para poder ser explorado pelo capital. Continuando, o Lenin vai observar, introduzir um outro elemento que vai ser fundamental para a constituição do fetichismo da mercadoria, que é a introdução do dinheiro como mediador universal entre as diversas mercadorias. Entender estas questões referentes à coisificação das relações sociais e à introdução do dinheiro como elemento mediador universal de todas as mercadorias exige uma ida até o capítulo 1 do Capital. Essas questões estão lá exaustivamente explicadas. Continua o Lenin. O capital significa a exploração da força de trabalho e a redução da força de trabalho a uma mercadoria. Portanto, a redução do ser que trabalha a uma mercadoria que produz outras mercadorias. O operário assalariado vende a sua força de trabalho ao proprietário da terra, das fábricas, dos instrumentos de trabalho. Ao proprietário dos instrumentos de trabalho. O operário emprega uma parte do dia de trabalho para cobrir o custo de seu sustento e de sua família. Ele vai fazer isso recebendo um determinado salário. A outra parte do dia, o trabalhador trabalha gratuitamente, criando para o capitalista a mais-valia, fonte dos lucros, fonte da riqueza da classe capitalista. E aqui o Lenin está apontando para uma outra questão de fundamental importância no interior do pensamento do Marx, e no qual ele avançou em relação aos economistas clássicos. Porque os economistas clássicos não chegaram a compreender adequadamente a origem do mais-valor. Já Marx, em suas análises, que estão explicitadas exaustivamente no Capital, entre outros textos, mostrar que o capitalista não fica rico por um dom da natureza, muito menos porque vende mais caro as suas mercadorias, mas sim porque ele se apropria de uma parte do trabalho, da força de trabalho, ao longo de uma jornada de trabalho, e esta parte da qual ele se apropria, ele não devolve posteriormente para o trabalhador assalariado. Pelo contrário, o que ele devolve para o trabalhador assalariado é o valor da força de trabalho, ou seja, aquele quantum monetário que vai permitir ao trabalhador se manter vivo. O resto, o capitalista se apropria e, portanto, isto vai constituir o seu lucro, a sua mais-valia. Nesse sentido, Lenin vai concluir que a teoria da mais-valia constitui a pedra angular da teoria econômica de Marx. É através da extração da mais-valia que o capital oprime o trabalhador. Além disso, Lenin aponta aqui um outro elemento que ele desenvolverá com mais detalhes no seu texto O Imperialismo, Estágio Superior do Capitalismo. E este elemento é a tendência à concentração do capital e, neste processo, como que o capital vai arruinando os pequenos proprietários, vai eliminando os pequenos proprietários comerciais, industriais, rurais, de tal modo a concentrar o capital
em grandes unidades produtivas. A tendência do capital, portanto, não é a de dissolução, a de fragmentação, mas, pelo contrário, é uma tendência à concentração. Esta compreensão que o N apresenta aqui é fundamental para compreender o desenvolvimento daquilo que se convencionou chamar por capitalismo na sua fase monopólica, ou seja, aquela fase onde os capitais, eles não apenas se concentram, mas também se fundem com o capital bancário. Nesse sentido, vai dizer o N, ao concentrar-se, o capital esmaga a pequena produção, faz aumentar a produtividade do trabalho e cria uma situação de monopólio para os consórcios dos grandes capitalistas, que Lenin vai chamar lá no imperialismo, estágio superior do capitalismo, de economia cartelizada ou então do surgimento dos trusts. Com essa concentração, a produção capitalista ela se torna cada vez mais social. Social não no sentido de que ela vai redistribuir a riqueza, e sim social no sentido de que, para realizar a produção, se estabelece uma conexão quase que infinita de interdependências, uma vez que, cada vez mais, o capital vai necessitar de matérias-primas oriundas de diversas regiões do planeta. Social também no sentido de que o capital coloca para trabalhar sob a forma cooperativa uma de infinidade, um grande número de trabalhadores assalariados, a fim de fazer com que, através do trabalho cooperativo, esses trabalhadores assalariados produzam mercadorias e, portanto, garantam a extração da mais-valia. O último ponto abordado por Lenin, da contribuição dos predecessores para a formação do pensamento marxiano, refere-se aos teóricos socialistas. A primeira fonte é a filosofia clássica alemã, especificamente a filosofia de Hegel. O segundo ponto são as contribuições à teoria do valor-trabalho fornecida por Adam Smith e Davi Ricardo. E o terceiro ponto vai ser o pensamento daquilo que Marx chamará por socialistas utópicos. Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen, entre outros. Lenin aqui não esmiuça o pensamento desses socialistas utópicos, mas pega apenas o núcleo desses autores, o núcleo do pensamento desses autores e os limites que revestiam a forma de pensamento dos socialistas utópicos. Dirá o Lenin, quando o regime feudal foi derrubado e a livre sociedade capitalista viu a luz do dia, tornou-se claro que esta liberdade produzida ou anunciada pelos teóricos burgueses representava um novo sistema de opressão e exploração dos trabalhadores. Como reflexo, ou seja, como expressão dessa opressão, começaram a surgir os protestos contra ela. E, no bojo destes protestos, as primeiras teorias socialistas, que o Lenin está chamando aqui, a exemplo do que Engels fez no seu texto do socialismo utópico ao socialismo científico, o Lenin está chamando aqui por socialismo utópico. Qual era o núcleo dos socialistas utópicos? Dirá o Lenin, os socialistas utópicos criticavam a sociedade capitalista, condenava-a, amaldiçoava-a, sonhava com a sua destruição, fantasiava sobre um regime melhor, queria convencer os ricos da imoralidade da exploração sobre os trabalhadores. Mas o socialismo utópico não podia indicar uma saída real. Era apenas o campo do desejo, né, do que eles gostariam que acontecesse. Os capitalistas tomarem consciência de que uma parte da humanidade está sendo explorada e, a partir desta tomada de consciência, encontrarem caminhos para não explorarem mais a grande massa da humanidade.
né? Mas o socialismo utópico não podia indicar uma saída real, não sabia explicar a natureza da escravidão assalariada no capitalismo, nem descobrir as leis de seu desenvolvimento, ou seja, as leis do desenvolvimento desta exploração, nem encontrar a força social capaz de se tornar a criadora da nova sociedade. E sabe-se que, em Marx, a força social capaz de criar esta nova sociedade vai ser o proletariado moderno e seu potencial revolucionário, portanto, seu potencial transformador, seu potencial para constituir uma sociedade que, ao derrocar a sociedade burguesa, constituiria um novo modo de produção, onde a vida social passaria a ser regida por novas relações, que seriam relações comunais. Lenin vai observar que este sempre foi um limite das revoluções burguesas. Prometiam a liberdade, mas esta liberdade era uma liberdade abstrata, genérica, uma vez que estas revoluções burguesas não estavam preocupadas em eliminar as contradições de classe. É exatamente por ter apreendido os limites dos socialistas utópicos que Marx, mais uma vez, vai estabelecer um ponto de avanço. Porque ele vai demonstrar com as suas análises que o socialismo e o comunismo são, sim, necessidades históricas, uma vez que a sociedade burguesa ela só pode se desenvolver explorando uma grande massa da humanidade. No entanto, este socialismo e este comunismo, modo de produção comunista, lembrando que comunismo para o Marx, para o Lenin e para os teóricos clássicos do marxismo, comunismo é modo de produção, porém, este comunismo não poderia nascer de uma forma imaginária, ele dependeria de lutas reais. Portanto, dependeria da luta de classes envolvendo o capital e o trabalho. Nesse sentido, vai colocar o Lenin encerrando as reflexões sobre essa terceira fonte para a constituição do pensamento do Marx. Né? O gênio de Marx foi ter compreendido o caráter da luta de classes. Portanto, não é possível, dentro desta leitura marxiana, que os homens caiam nas ilusões das reformas contínuas da estrutura social. É lógico que aqui Lenin está pensando não apenas no Marx, mas também nas tendências reformistas que percorriam o processo da Revolução Russa. Finalizando, vai dizer o Lenin que, ao se apossar destas três grandes contribuições, a dialética hegeliana, a teoria do valor-trabalho de Smith e Ricardo, contidas no pensamento de Smith e Ricardo, e as proposições dos socialistas utópicos, e ao superar o caráter imaginário destas várias concepções, Marx deu um passo adiante no sentido de configurar a concepção materialista da história. Concluirá Lenin nesse sentido. O materialismo filosófico de Marx, portanto, a concepção materialista da história desenvolvida por Marx, indicou ao proletariado a saída da escravidão espiritual em que vegetaram até hoje todas as classes oprimidas. A teoria econômica de Marx explicou a situação real do proletariado no conjunto do regime capitalista. São essas as reflexões que Lenin está apresentando para mostrar por quais caminhos é possível se compreender a estruturação do pensamento marxiano. É um texto curto, porém bastante rico e que pode contribuir no processo de compreensão da teoria marxiana e da teoria engelsiana. Não é um texto com muitos detalhes, diríamos até que é um texto bastante superficial, mas que coloca questões fundamentais para a reflexão e para a compreensão teórica. É isso por hoje. Espero que esta exposição
contribua para aqueles que querem se aproximar da reflexão científica contida no pensamento de Marx e Engels, bem como no pensamento marxista clássico. Estou sempre aberto a sugestões e sempre em defesa de uma melhor compreensão da sociologia. Até a próxima.